Capítulo 3. Think Big. Pense grande. 1. Os pensamentos têm poder. Muitas pessoas desconhecem a força do pensamento. Neste capítulo, vou explicar o significado de Think Big. Pense grande. O sentido da frase parece óbvio e natural, mas ninguém ensina como fazê-lo. Não se aprende isso na escola e mesmo depois que você passa a trabalhar, não há muita gente que possa lhe ensinar a pensar grande. Mesmo que você encontre esse tema em outro livro, parece soar como algo de um mundo completamente diferente do nosso, um problema que não tivesse nada a ver conosco. Por isso, gostaria de lhe dar uma correta compreensão do significado de pense grande. Se você for a uma livraria nos Estados Unidos, vai encontrar prateleiras cheias de livros desse tipo, o que mostra a imensa demanda por essa maneira de pensar entre os americanos. Mas em outros países, esse tipo de livro não é encontrado com facilidade, e isso ocorre porque muitas pessoas ainda não entenderam a importância de se pensar grande. A sociedade americana, com sua grande mobilidade, há muito tempo é um paraíso para imigrantes. Nela, se a pessoa se esforçar bastante, conseguirá tornar seus sonhos realidade. Por isso, os americanos entendem a importância da força do pensamento. Já no Japão, a principal força que move a sociedade é a da igualdade e padronização, impedindo que alguém se destaque demais. Essa força predominante na sociedade japonesa está ligada ao sentimento de inveja. Sempre que alguém se coloca em posição de vantagem, parece despertar um sentimento de inveja nos outros, e se a pessoa avança mais do que outros, ela sente uma atmosfera que a puxa para baixo, passando a ter medo do próprio sucesso. Tudo isso impede que muitos se destaquem. Por isso, no Japão, as pessoas sentem que é mais seguro não se destacar demais. Essa mentalidade deve ter surgido para se protegerem dos impactos das bolhas econômicas que estouram com frequência. Quando as pessoas bem-sucedidas são vítimas de artimanhas que as outras pessoas tramam para derrubá-las, o fator poderoso que está atuando aí é a inveja. Embora as características inerentes a cada pessoa sejam importantes, na verdade, o que produz um grande efeito é a maneira de pensar. Muita gente não tem a menor ideia do quanto os pensamentos são poderosos. O pensamento iluminador ensina a pensar grande. Quando estava no final da adolescência, eu era muito falante e as pessoas costumavam me ver como alguém autoconfiante. Mas por dentro, me sentia muito inseguro, pensando nos meus erros ou sobre o que os outros falariam de mim. Ainda me preocupava demais com isso quando estava com cerca de 20 e poucos anos. Exteriormente, eu não dava essa impressão, mas interiormente me sentia inseguro. No entanto, quando passei a estudar a filosofia do pensamento iluminador, aprendi essa atitude pense grande, e minha maneira de pensar mudou por completo. Quando realmente entendi seu conteúdo, as coisas mudaram. Antes, costumava me preocupar com o que os outros diziam a meu respeito. Tinha medos supérfluos e me preocupava com acontecimentos que já faziam parte do passado. Não gostava de me sentir constrangido diante das pessoas. Assim, tinha dificuldade quando precisava falar com os outros e sentia vergonha por isso. Hoje, as pessoas que têm contato comigo dizem sentir-se como se estivessem ascendendo para o céu. É impressionante como as coisas às vezes podem mudar tanto. Sou o oposto do que costumava ser. Quando mais jovem, sempre achava que meu coração ia saltar pela boca quando precisava falar com alguém, e isso me deixava ridiculamente nervoso. Hoje, sou exatamente o oposto, porque aprendi que o conteúdo de nossos pensamentos tem um grande impacto em nós e no nosso ambiente. Pesquisei bastante sobre os pensadores norte-americanos e descobri que muitos deles cometeram grandes erros ou passaram por grandes dificuldades na juventude. Quando eram crianças ou adolescentes, experimentaram grandes fracassos ou perdas, ficando presos a um sentimento de inferioridade. Alguns, por exemplo, sofreram alguma doença ou um acidente, ou se sentiam inferiores aos seus familiares, não tinham dinheiro, não conseguiram estudar aquilo que gostariam
não arranjaram emprego, não foram felizes nos relacionamentos amorosos, fracassaram no casamento, falharam na criação dos filhos ou não tiveram sucesso ao mudar de emprego. No entanto, alguns indivíduos, depois de passarem por períodos realmente difíceis, conseguiram captar algo e abrir os olhos. Embora todo mundo enfrente dificuldades na vida, poucos são os que fizeram disso uma oportunidade para captar a verdade e mudar seu destino. Conseguir superar uma crise e compreender o princípio do sucesso é algo que o torna mais forte e confiável aos olhos dos outros. As pessoas o avaliam diferentemente de como você se vê. Quando eu era jovem, gostava de falar de coisas grandiosas, mas por dentro me magoava com extrema facilidade e me sentia muito frágil. Então compreendi que as pessoas não são o que seu corpo físico ou sua aparência sugerem. Elas são o que pensam. O pensamento é a realidade. Quando compreendi isso e experimentei por mim mesmo, as coisas começaram a mudar em minha vida. Mesmo assim, muitas pessoas me viam de uma maneira muito mais elevada do que eu próprio costumava me avaliar. Essa discrepância entre a minha autoavaliação e a forma como os outros me viam não desapareceu com facilidade. Mas assim como ocorreu comigo, isso acontece quando as pessoas são perfeccionistas por princípio. Ao cometerem um simples erro, ficam incomodadas por muito tempo. Não se conformam se as coisas não saem de um modo perfeito e se sentem diminuídas. No entanto, as pessoas à minha volta não me viam assim. Por causa dessa discrepância entre a visão dos outros e como eu me julgava, ficava preso à minha maneira pessoal de sentir as coisas, achando que os outros não me compreendiam direito. Quando estava com uns 27 anos, fui promovido a outro cargo e costumava ouvir: ao ser promovido, você não precisará trabalhar tanto assim. Ali é só ficar sentado sem fazer muita coisa, parado. Pensei, como isso é possível? Fiquei chocado. Se me sugerissem, trabalhe bastante, teria ficado mais animado. Mas o que estavam me dizendo era para não fazer nada. Achei isso uma estupidez, mas durante os primeiros 6 meses, tentei não pressionar demais as coisas e trabalhei da forma mais tranquila possível. Para minha surpresa, meu desempenho tinha avaliações cada vez mais positivas. Eu me perguntava como isso era possível. Até aquele momento, eu sempre havia trabalhado duro e me superado em tudo, e apesar disso, ninguém se mostrava muito receptivo às minhas ideias. Agora, numa função em que não precisava trabalhar muito, eu vivia tranquilo, levando as coisas devagar, e embora me segurasse para não trabalhar além do pouco que era demandado, meu desempenho era avaliado como melhor. Essa experiência me revelou que o sistema de avaliação da sociedade japonesa não seguia os padrões normais. Isto é, quando você dá o máximo de si para ultrapassar seus limites, as pessoas à sua volta dizem seguidamente que você não trabalha direito. Eu não conseguia entender isso. Sentia-me frustrado por não conseguir impor meu padrão às pessoas, pois minha forma de agir com empenho era o mesmo que dizer-lhes que todos eram preguiçosos e estavam roubando o salário da empresa. Não era essa de modo algum a minha intenção. Só me esforçava para chegar ao nível que queria alcançar no trabalho, e isso fazia com que os demais se sentissem preguiçosos. Certa vez meu chefe me disse: "Ninguém aqui vai achar que você é incompetente. Apenas sente-se e fique calmo. Nem pense em tentar nos mostrar a grande capacidade de trabalho que você tem." E ao agir como me pediam, minha avaliação ia melhorando inexplicavelmente. Isso me deixou chocado. Os Estados Unidos e o Japão divergem sobre o significado de capacidade de trabalho. Antes disso, eu havia trabalhado um tempo nos Estados Unidos. Lá, se você começar a protelar uma tarefa, como se não conseguisse fazê-la, as pessoas vão achar que você é de fato incompetente e dirão: "O que está acontecendo com esse sujeito? Parece um inútil." Nos Estados Unidos, se você não disser que é capaz, eu posso. Ninguém irá considerá-lo competente para um trabalho. Naquele país,
Não demora muito para que as pessoas reconheçam e falem da sua capacidade no trabalho. Mas os japoneses não dizem isso com facilidade para você. Se um americano vê que você é capaz de fazer sua tarefa, ele diz isso na hora. Eles identificam facilmente os que possuem competência para realizar ou não um trabalho. Mesmo quando fui colocado em grupos, junto com colegas americanos, as pessoas costumavam ignorar os outros do grupo e falar comigo. Os americanos são muito diretos e francos. Foi por isso que me saí bem quando vivi nos Estados Unidos. É fácil estabelecer relacionamentos com americanos, e fui capaz de expressar meu ponto de vista com franqueza, sem problemas. No Japão, as coisas não funcionam assim. Os japoneses têm um ditado: um falcão habilidoso precisa esconder suas garras. Nesse país, quem se esforça bastante parece ser visto como egocêntrico. Como resultado, a capacidade acaba sendo trazida para um padrão comum. Assim, quando se esforçam para seguir isso, os capacitados tornam-se falcões que estão escondendo as garras, e as pessoas passam a ver isso como uma virtude. Essa foi minha experiência, e não a considero muito interessante. Pessoalmente, gostaria de trabalhar com mais intensidade e fazer mais coisas. 2. O grau de sucesso depende dos seus pensamentos. A confiança surge quando se tem uma visão geral. Eu só me sentia confiante quando conseguia ter uma visão do quadro geral. Mesmo no trabalho, se não conseguisse compreender o cenário todo, ficava inseguro. Tomando a natação como exemplo, eu era o tipo que mergulhava numa piscina de 25 metros e, após me deslocar poucos metros por baixo d'água, logo colocava a cabeça para fora e começava a nadar rapidamente, pois tinha a impressão de que não conseguiria chegar até o final. Quando conseguimos ver o todo, os passos seguintes tornam-se mais rápidos, mas quando ainda estamos no começo, por mais que nos esforcemos, sentimos que não estamos avançando muito. Devido à minha autoimagem, a percepção que eu tinha era diferente daquela das pessoas ao meu redor, fazendo com que frequentemente me chocasse com os outros. Quando comecei a escrever livros sobre a verdade, de início publiquei alguns poucos títulos com uma pequena editora, antes de fundar a IRH Press, e uma das pessoas daquela editora disse: "Este livro vende como água, nunca lançamos um livro de tanto sucesso antes." O homem achava que vender 10 ou 15 mil exemplares era um imenso sucesso, mas eu pensava, não tenho muita certeza se o livro está vendendo tão bem assim. Claro, em termos objetivos, não há muitos livros que vendam mais de 10 mil exemplares, mesmo quando publicados por grandes editoras. A maioria não vende mais do que 3 mil, portanto, a venda mínima que as editoras precisam alcançar para começar a recuperar seu investimento é algo por volta desse número. Na realidade, toda editora está à procura de títulos que vendam mais de 10 mil exemplares, e quando um livro vende de 12 a 20 mil, já é considerado um best-seller. Todas as obras que publiquei atingiram essa cifra logo no início, mas como o homem nunca tivera antes um autor em início de carreira cujos livros vendessem tão bem, ele se surpreendeu. Pessoalmente, penso que um livro de fato bom deva vender em torno de 1 milhão de exemplares, portanto, não me senti satisfeito com aqueles números. Do ponto de vista editorial, 1 milhão de exemplares é um número astronômico, raramente alcançado. Se você não usar ferramentas de marketing muito boas, dificilmente conseguirá esse resultado. Há um tempo, um executivo de uma grande editora disse: "Nunca venderemos 1 milhão de exemplares do nada, a não ser que publiquemos livros ligados a lançamentos cinematográficos de sucesso. Produza um filme, faça o lançamento, toda a divulgação, e então publique a história original em livro. Dessa forma, poderá vender 1 milhão de exemplares de um livro." Na época, eu já considerava que um best-seller era um livro que vendia 1 milhão de exemplares. Era nesses casos que minha percepção diferia muito daquela dos outros. Se você pensar pequeno, nunca conseguirá um grande sucesso. Sempre pensei dessa forma desde que iniciei a Rap Science, e tem sido assim desde o princípio. Em geral, quando cometo algum erro, é porque fiz muito mais do que o esperado. Quando isso ocorre,
A maneira de melhorar as coisas, portanto, é muito fácil. Basta desacelerar um pouco o ritmo. Quando fiz isso no passado, meu desempenho ganhou uma avaliação melhor. Pelo fato de sempre desejar fazer mais do que o considerado normal, muitas pessoas ao meu redor não me compreendem direito. Essa situação sempre acontece, mas há algo que vale a pena destacar. Os resultados nunca serão melhores do que você esperava que fossem. Portanto, se você pensar pequeno, nunca conseguirá um grande sucesso. Se você pensa, quero ter um salário que me permita uma vida tranquila até morrer, então, seu objetivo não será mais do que levar uma vida sem muitos desafios ou estímulos. E talvez se sinta feliz apenas em viver bem com aqueles que estão ao seu redor. Mas se você pensa, quero me destacar em tal área, ou vou mostrar meu grande talento nesse campo, ou desejo montar um novo negócio, ou, já que foi-me concedida esta vida, vou assumir a missão de realizar algo que me faça ser reconhecido no mundo todo. Saiba que os resultados serão proporcionais àquilo que você idealiza em sua mente, e não irão além disso. Pessoas que têm grande força de vontade irão sentir-se diferentes dos outros, enfrentarão dificuldades e serão criticadas por isso. Mas pensar pequeno significa que dentro do seu coração você não está desejando um sucesso maior que isso. Ao pensar pequeno, parece ser mais fácil sair-se bem, mas quando você olhar isso no longo prazo, verá que não era o caminho para o sucesso. 3. Tenha um grande ideal e trabalhe com afinco. Os estudiosos tendem a adquirir uma atitude negativa. Pessoas que estudam demais para prestar um exame podem adquirir um medo excessivo de errar e costumam desenvolver uma atitude de pensar negativamente por antecipação. Quando elas têm expectativas baixas, em geral, obtêm resultados um pouco melhores, ou até bem melhores do que imaginavam, e adquirem o hábito de manter suas expectativas o mais baixo possível. Esse é um problema que se agrava à medida que aumenta a inteligência. Muitas pessoas inteligentes que se destacam em concursos acabam se tornando burocratas. E é por isso que os serviços públicos são considerados ruins. Elas pensam de forma negativa e sempre pressupõem o pior. Não procuram alcançar os melhores resultados, mas apenas fazem com que o prejuízo seja mínimo. Muitos dos que se destacaram nos vestibulares e concursos acabam desse modo. Por exemplo, se os amigos perguntam: como você foi no exame? Elas respondem: fui muito mal, nunca fui tão mal. Mas quando sai o resultado, com frequência, descobrem que se saíram muito bem. Então os amigos exclamam: você disse que foi mal, mas veja só sua pontuação. E de alguma maneira, isso faz com que elas se sintam bem. Isso faz os outros pensarem que elas conseguem estudar bem, e elas se sentem bem consigo mesmas. Porém, quando essa atitude se torna um hábito, elas repetem o mesmo comportamento na vida adulta. O resultado não é bom, porque se habituarão a definir metas muito baixas. Podemos ficar desapontados quando não conseguimos atingir metas elevadas, mas isso não é um verdadeiro problema. Por outro lado, pessoas que estabelecem metas pequenas tendem a se gabar de que conseguiram sucesso superando suas metas. Ao estabelecer metas baixas para conseguir realizá-las com tranquilidade, você se habituará a buscar realizações fáceis, e esse não é o caminho para o verdadeiro sucesso. Quando você está conseguindo atingir as metas com certa facilidade, precisa definir algumas um pouco mais elevadas. Nesse caso, não há problemas se não puder alcançá-las. O importante é buscar o máximo do seu potencial. Defina sempre metas elevadas, mesmo que não as alcance. Os grandes resultados não surgem só porque uma pessoa começou a pensar grande de repente. No entanto, se ela pensar pequeno desde o princípio, nunca conseguirá realizar grandes coisas. Para isso, é preciso alimentar um grande ideal e trabalhar com afinco. Essas duas coisas também são necessárias. Em 2010, no Japão, nosso partido político, o Partido da Realização da Felicidade, que se baseia nos princípios e na estrutura da Rap Science, concorreu às eleições para o Senado. O partido também havia concorrido nas eleições para a Câmara dos Deputados de 2009,
e teve só 3 meses para se preparar, logo após a sua fundação. No entanto, a votação obtida em 2010 foi equivalente à metade dos votos conseguidos na eleição do ano anterior, embora o partido tenha tido um ano inteiro de preparação. O partido se esforçou muito. Então, por que o resultado piorou? Há várias razões, mas acho que o principal motivo do fracasso foi a teoria adotada pelo partido chamada de buraco de formiga. O partido propôs a seguinte teoria: não importa o quanto o dique seja forte, depois que você abrir nele um buraco de formiga, a água irá invadir o sistema e então o dique desabará. Assim, foram escolhidos os candidatos que começaram a atuar com base nessa ideia, que diverge do meu modo de pensar. Ao afirmar que precisavam abrir um buraco de formiga no sistema, nossos candidatos começaram a achar que precisavam agir como formiguinhas. Apesar de haver muitos candidatos de outros partidos, ao considerar que apenas uma formiguinha entraria, a forma de pensar começou a ficar cada vez menor. Se você pensar pequeno, a maioria das pessoas não vai simpatizar com você. Isso quer dizer que havia algo em relação ao Partido da Realização da Felicidade que impediu as pessoas de se sentirem impressionadas ou de se mostrarem receptivas à sua mensagem. Esse tipo de estratégia reflete exatamente o que eu dizia antes. Estratégias seguras visam minimizar as chances de falhar. Há indivíduos que definem metas muito baixas, reduzindo as chances de fracassar, e assim livram-se de serem responsabilizados. Mas como resultado, as outras pessoas não ficarão motivadas e não irão apoiá-lo em grande escala. Esse foi, a meu ver, o problema do partido nas eleições. Em 2009, ele acabava de ser fundado e éramos principiantes nessas questões de campanha política, mas pelo menos conseguimos obter um total de 1.070.000 votos nos distritos concorridos. No entanto, nas eleições para o Senado de 2010, conseguimos apenas 230.000 votos para a eleição de representantes regionais, o que demonstra claramente o resultado de se pensar pequeno. Nas eleições para a Câmara dos Deputados, embora nossos candidatos formassem um exército inexperiente, todos estavam com aspirações elevadas, idealizando tornar-se um grande partido, e se tivéssemos mantido o mesmo espírito nas eleições seguintes para o Senado, teríamos conseguido muito mais votos. Mas esse princípio é fundamental. Pensamentos pequenos não levam a grandes sucessos. Estabelecer metas modestas para minimizar os riscos de fracasso de fato aumenta as possibilidades de sucesso. Talvez essa seja uma boa estratégia para aqueles que trabalham num escritório e desejam se proteger. Mas essa maneira de pensar é típica das pessoas que trabalham nas repartições públicas ou em grandes companhias e não querem assumir grandes responsabilidades ou complicações na vida. No caso, por exemplo, de um empreendedor que quer iniciar um novo negócio, se ele pensar desse modo, não irá atrair muitos investidores. Suas aspirações precisam ser maiores. Mas lembre-se, ao ampliar sua perspectiva, será necessário que trabalhe com dedicação para conseguir atingir sua meta. Gostaria de salientar mais uma vez que a principal razão da derrota obtida nas eleições de 2010 pelo Partido da Realização da Felicidade foi a de ter um ideal pequeno. Os membros do partido ficariam satisfeitos se ao menos conseguissem preencher os requisitos legais para passar a usufruir da lei de subsídios aos partidos políticos. E isso não levou a um bom resultado, mesmo tendo um ano inteiro para se preparar. Penso que essa foi uma das razões pelo desempenho abaixo do esperado. A sensação é que faltou entusiasmo. De fato, precisavam ter lutado um pouco mais. Não foram suficientes o nível de comunicação e a colaboração entre a estrutura da Rap Science e do partido. Ao tentar dar liberdade ao partido para agir, a Rap Science acabou dedicando apenas 10% de sua força no apoio ao movimento político. Mas numa análise final, esse resultado ocorreu por causa da forma pequena de pensar. Não devemos adotar metas pequenas como o buraco de formiga, mas ideias que nos tornem confiantes para avançar como uma poderosa onda que vai varrendo tudo pela frente. Quando se definem metas altas, certamente as chances de fracassar aumentam,
e também as forças contrárias à sua realização. No entanto, a menos que sejam estabelecidas metas elevadas, não será possível obter um grande crescimento, e o trabalho que a pessoa realiza não será muito bem sucedido. Gostaria que você tivesse isso bem claro em sua mente. Se você mentaliza algo por muito tempo, isso acaba se materializando. Embora hoje a Rap Science tenha se tornado muito grande, acredito que o meu pensamento ainda não foi profundamente transmitido às pessoas. Vejo que muitos ainda pensam de forma pequena. Muitos dos que trabalham na Rap Science vieram de várias empresas com diferentes experiências e trouxeram consigo a maneira de pensar e cultura de suas antigas organizações, e por isso, ao colocar minhas ideias em prática, acabam por reduzi-las e torná-las cada vez menores. Não pretendo ser muito rigoroso com os mais novos, que trazem os hábitos de suas empresas anteriores. Mas, se deixar as coisas serem feitas do jeito deles, isso irá impedir que cresçam e desenvolvam suas capacidades do modo como julgo necessário. Creio que não seja tão simples para eles fazer as coisas do jeito que eu gostaria. Mas queria que todos entendessem que você nunca conseguirá tornar-se maior do que seus pensamentos. Se você mentaliza uma coisa por um longo tempo, ela acaba se tornando realidade. Isso é uma verdade. Quando obtive a grande iluminação, há mais de 30 anos, conseguia ouvir as vozes de um mundo invisível aos olhos carnais. Sentia-me extremamente sozinho, como se minha força fosse tão frágil quanto o fio de uma teia de aranha. Na época, não tinha seguidores e onde trabalhava não havia quem eu pudesse recrutar para me ajudar no meu trabalho. 30 anos após esse ponto de partida, a Rap Science conta com grandes templos de treinamento espiritual espalhados por todo o Japão e pelo mundo. Possuímos milhares de filiais, sendo mais de 80 no exterior. Meu ideal é de que estejamos presentes no mínimo em 200 países. Temos produzido e lançado vários filmes, publicado milhares de livros, construímos diversas escolas da Rap Science e criamos um partido político com um grande ideal. Em resumo, estamos fazendo muitas coisas. De fato, a força do pensamento é muito poderosa. Hoje, nosso partido não se concentra em lançar candidatos para as eleições, mas por meio dos pensamentos que difundimos, estamos provocando uma grande transformação na política japonesa, exercendo uma forte influência nos órgãos ligados ao governo e na mídia. Doravante, a influência só deve crescer, jamais enfraquecer. Tudo começou quando eu era funcionário da empresa de comércio exterior, onde me incentivavam a não me esforçar demais. Não me sentia satisfeito com isso. Meu desejo era trabalhar continuamente e dar o máximo de mim para progredir. Quero me esforçar para atingir meus objetivos e me aprimorar ininterruptamente. É assim que almejo viver. 4. Criar um futuro próspero usando a força da juventude. Aquilo que você estuda na juventude será um grande recurso. Outro ponto importante é: conhecimento é poder. O saber é poder. Posso afirmar isso a partir de minha própria experiência. Sobretudo o que você estuda na juventude pode dotá-lo de grande poder. Quando faço uma análise do passado, vejo que foi na juventude que aprendi a maioria das coisas que realmente tiveram impacto em mim, e que foi também nessa época que me tornei quem sou. O que estudei e os livros que li quando era estudante e logo depois de concluir a universidade ainda estão frescos na minha memória e se tornaram o alicerce da força que possuo hoje. Continuei lendo muito quando estava na casa dos 30 e depois disso, mas sinto que esse conteúdo está se apagando de minha mente. Aquilo que estudei quando tinha uns 20 e poucos anos teve um papel muito importante na formação da minha personalidade. Antes dos 20, talvez o nosso crescimento seja mais determinado pela alimentação, mas depois, o que você estudou e leu é que se torna um alimento da sua mente, permitindo-lhe avançar um degrau ainda maior na escala do crescimento. O país que cria pessoas de sucesso torna-se uma grande nação. Desde que o Partido Popular do Povo, Democratas, assumiu o governo no Japão, os japoneses começaram a se encolher
e pensar de forma pequena. Tudo vem sendo igualado e nivelado por baixo, abafado. Esse é o mundo para o qual este governo está direcionado. Não podemos deixar que isso aconteça. Essa atitude reduzirá o país a uma condição medíocre. Precisamos de um impulso maior para elevar as coisas. Talvez a carga esteja um pouco pesada agora, mas se colocarmos energia suficiente, poderemos levar o país a um nível compatível com seu potencial. Se não fizermos nada, as coisas tenderão a ir ladeira abaixo. Por isso, precisamos da força da juventude, que deve ser destemida e ousada. Precisamos remover do sistema uma cultura onde a inveja incentiva as pessoas a se desmerecerem mutuamente. Ao contrário, se criarmos pessoas de sucesso continuamente, poderemos nos tornar um país de primeiro nível no mundo, sem sombra de dúvida. Nenhum ambiente que leva as pessoas a se sentirem culpadas ao obter sucesso pode ser considerado bom. O pensamento de que ter sucesso é pecado não pode ser considerado uma boa filosofia. Quando as pessoas têm sucesso, esse sucesso tem consequências positivas. Na Rap Science, por exemplo, as doações feitas pelos membros são chamadas de plantio da felicidade. A oportunidade de contribuir para melhorar o mundo não se restringe ao dinheiro, e há muitas formas de ajudar. Portanto, ao sentir que se está obtendo sucesso, é bom que se compartilhe uma parte dessa energia e força para beneficiar o mundo. Pessoas bem-sucedidas têm condições de dar grandes contribuições. Por exemplo, nos Estados Unidos, diversas pessoas ricas têm o hábito de montar fundos, fundações e destinar seus recursos para boas causas. Rockefeller, por exemplo, foi um homem de negócios bem-sucedido e ficou riquíssimo. Certa vez, ao ser duramente criticado pela sociedade por volta de seus 50 anos, ficou abatido e doente, estando a ponto de morrer. Mas foi aconselhado a usar suas forças para criar coisas boas para o resto do mundo. Então, estabeleceu a Fundação Rockefeller, promovendo-a com imensos recursos financeiros destinados à construção de escolas e hospitais em várias partes do globo. A partir do momento em que passou a usar sua fortuna pessoal para o bem-estar coletivo, sua saúde se recuperou e passou a ter uma vida saudável, chegando a viver mais de 90 anos. Assim, saiba que ao se tornar bem-sucedido, como compensação, você deve retornar parte da sua fortuna para beneficiar os outros. E não se deixe influenciar pelo pensamento de que ser bem-sucedido é ruim. Aqueles que têm talento devem se esforçar para desenvolvê-lo da melhor forma possível. Não pense no que você não fez. Concentre-se no que já conseguiu fazer. Este é o meu conselho aos jovens. Cada um tem características, problemas e situações pessoais diferentes. Mas, independentemente disso, procure pensar grande. Você nasceu neste mundo para realizar um grande trabalho. Por isso, alimente um grande ideal. Aqueles que acham que vieram a este mundo para levar uma vida sem serem incomodados por ninguém, acabam se tornando perdedores. Algumas pessoas se orgulham do simples fato de que ninguém nunca falou mal delas. Mas afirmar que nunca ninguém falou mal de nós seria quase o mesmo que dizer que não realizamos nada na vida. Em geral, as pessoas que não realizam grandes coisas não recebem críticas. Mas aquelas que realizam muitas coisas tornam-se alvo de críticas e queixas. A chave para entrar no mundo celestial não é o que você não fez, mas o que realizou. Quando você retornar ao outro mundo, vão lhe perguntar: e então, o que você realizou na Terra? Ninguém está interessado em saber o que você não realizou. A pergunta será: o que você realizou? Gostaria que você compreendesse essa diferença importante.